Diz assim Lucas 3:23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Outra tradução diz que Jesus começou a fazer a obra com 30 anos, ou com quase 30 anos. É importante a gente entender que Jesus, ele só começou a exercer o seu ministério no tempo de Deus, no tempo do querer do Senhor. Não adianta muita gente achar que tem chamado e quer ser precipitado para fazer o que Deus chamou ela para fazer, mas ainda não é o tempo. E o melhor exemplo disso foi Moisés. Moisés quis adiantar 40 anos do seu chamado. Como assim, pastor? Porque com 40 anos ele já queria libertar o povo. Ele acabou até matando um homem, agindo precipitadamente, agindo pela força do braço. Mas Deus teve que levá-lo para o deserto e treiná-lo por 40 anos. Ele tinha um chamado? Tinha, mas ele tinha que esperar 40 anos. Jesus começou com quase 30 anos seu ministério, não poderia ter começado bem cedo. Com 12 anos, ele já estava ensinando, debatendo, na realidade debatendo com os mestres, com os doutores da lei. Então, cada um tem o seu chamado. O que significa ministério? Ministério significa serviço. Infelizmente, muitos usaram ou usam essa palavra como status. Não, o ministério é para servir pessoas e com excelência. Se Deus me deu um ministério, é para mim servir. No seu caso também não é diferente. Todos que vieram para o reino de Deus têm uma vocação que é para servir. Guarde isso no seu coração, isso é muito importante. Não é para a gente buscar o nosso próprio proveito, como a gente vê às vezes, numa certa posição, está preocupado com status, mas não serve. Jesus ele disse assim: quem é maior, aquele que está assentado à mesa ou aquele que serve? Os discípulos falaram: aquele que está sentado à mesa. Jesus falou: eu sou como aquele que serve. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, nós devemos entender que ministério é serviço. Para servir as pessoas e com excelência, fazer da melhor forma possível. Por exemplo, aqui eu disse Abraão. Abraão quis adiantar 40 anos, mas o tempo, né, de Deus para ele era depois de 40 anos. Então ele começou a exercer o seu ministério com 80. Ele precisou de um tempo de preparação. É o caso de Davi. Jovem, já tinha derrotado o gigante Golias, mas ele começou a reinar com 30 anos. É interessante notar que na sua juventude ele matou urso, matou leão, né? Matou gigantes, enfim, venceu várias guerras, mas ele começou a servir, a reinar. O propósito de Deus para ele era esse, com 30 anos. Ele reinou 40. Abraão foi chamado com 75 anos de idade. Então, nós devemos tomar muito cuidado para não querer apressar as coisas. As coisas de Deus acontecem naturalmente, desde que a gente esteja sendo sensível à sua voz. Por exemplo, João Batista, ele apareceu no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Ele não apareceu antes, não. Ele chegou pregando o evangelho, preparando o caminho do Senhor, pregando o evangelho do arrependimento, mas na hora certa e no momento certo. Então, é muito importante a gente entender que o ministério é para servir. E Jesus começou o seu ministério com quase 30 anos. Abraão com 75, Moisés com 80, Davi começou com 30 anos. Claro que ele estava sendo preparado antes, todos eles. Então, coloque isso no seu coração, espere o tempo de Deus para servir. Se você tem um chamado, e você tem, no tempo certo Deus vai preparar, você só tem que esperar. Às vezes a pessoa pensa que o ministério é somente de pregação. Não, tem gente que tem ministério de intercessão, ministério de evangelista, ministério de oração. Cada um tem o seu ministério. A Bíblia fala de variedade de línguas, por exemplo, é um ministério. Então, a gente precisa esperar o tempo certo, a hora certa. O seu ministério, pastor, como que eu sei qual é o meu ministério? É aquilo que você gosta de fazer.
É aquilo que Deus te chamou para fazer. Você tem prazer em fazer aquilo. Aquele é o seu dom, aquele é o seu chamado. Você gosta. Ninguém mais. É que nem um pastor, né? Pastor pode ter várias portas abertas para ele, mas ele só enxerga uma, o chamado pastoral. Pode ter uma porta lá que possa oferecer muita coisa, pode ter muitas oportunidades, mas só uma porta que ele enxerga. É onde ele se realiza, onde ele se sente feliz. Então, você também tem um chamado, você também tem um ministério. De repente você diz, mas eu não estou lá ainda, eu não estou exercendo ainda. Vai chegar a hora certa. Você está em preparação. Deixa Deus te preparar e colocar você lá. Eu vou te dar alguns exemplos, pessoal. Fica até o final aí que você vai ficar maravilhado. Olha o que diz Lucas, capítulo 6 de Lucas, o versículo é 4. Estava tendo um problema na igreja, a igreja começou a crescer e as viúvas, né, dos gregos começaram a ficar desguarnecidas a respeito dos alimentos. E aí começou a haver confusão entre eles, aí eles reuniram os apóstolos, eles disseram assim, escolhei 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo, sabedoria, a qual constituamos sobre esse importante negócio. Aí ele fala aqui, versículo 4, 6:4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O apóstolo Paulo, como os demais, quando falaram isso para eles, olha, está tendo um problema aí e tal, ele falou, resolva isso vocês. Eu não posso deixar o meu ministério da oração, o meu ministério da palavra. A gente precisa estar concentrado aqui. Então, levante pessoas para fazer isso. Vocês estão entendendo? Ele sabia do chamado dele, do propósito dele. Ele sabia que ele tinha que orar, ele sabia que tinha um ministério de oração e da palavra. Ele tinha que se preparar para levar o alimento para o povo. Ele tinha que buscar a direção de Deus. Então, é importante a gente entender isso também. É como eu estava dizendo, tem muitos que veem o ministério como status. Toma cuidado para você não ficar brigando por causa de placa de igreja, pessoal. Ou idolatrando o pastor, ou apóstolo, seja quem for, é ministério. Se Deus tirar aquela unção, já era, irmãos. Se Deus tirar a unção da pessoa que ele deu para servir, acabou a pessoa, acabou o reinado dela, acabou a liderança dela, acabou o chamado dela. É Deus que capacita, é Deus que abençoa. E cada um de nós é importante no corpo. Às vezes as pessoas acham que o pastor é o principal, o pregador é o principal. Quem disse isso? Ele tem mais a responsabilidade, é diferente. Mas aí a Bíblia dá um exemplo do corpo. Primeira carta aos Coríntios 12. Pode perceber lá que lá fala do corpo e fala dos dons do Espírito Santo. Mas eu quero falar do corpo. Você que está aí, irmãos, você tem um corpo, olha para o seu corpo, você precisa da sua mão. Se não for seus 2 pés, você não consegue ficar de pé. Vocês estão entendendo? Nós temos cérebro para pensar, nós temos a cabeça, olha que coisa. Mas, se não for os pés para nos sustentar, a gente não fica de pé não, pessoal. Então, cada parte do corpo é importante. Você tem que se valorizar no corpo de Cristo. Não vai pensar que você é uma pessoa insignificante, não! A gente precisa de todos, eu preciso de você, você precisa de mim. O corpo funciona como uma engrenagem. Olha os dedos da mão, pessoal, nós precisamos apegar. É importante. Se valorize, olha, você tem que servir a Deus onde Deus te chamou para servir. Eu vou continuar falando aqui. Olha o que diz aqui, pessoal. Capítulo 3, versículo 6 diz assim. Capítulo 3, versículo 6 de Atos. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu vou falar algo aqui que é pesado, mas, infelizmente, pessoal, algumas pessoas medem o sucesso ministerial de alguém pelo financeiro. Irmãos, se fosse medido o sucesso ministerial de Pedro nos dias de hoje, nessa concepção mundana e humana, ele seria um fracasso. Porque ele disse, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho Jesus. Em nome de Jesus Cristo, levante e anda. As pessoas pensam que o ministério constitui
nos bens materiais. Não, você está enganada. Tem cada igreja aí que a gente vê, pessoal, acompanha algumas na internet, vamos dizer assim, né, alguns vídeos que a gente vê lá na África, chão de terra, e o pessoal louvando, pulando o púlpito. Irmãos, é um negócio de madeira, um caixote, e as pessoas adorando, louvando a Deus. Ali está o sucesso ministerial, onde o povo se envolve espiritualmente, busca. Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui, Jesus. Jesus, por que ele teve sucesso ministerial? Porque Jesus, ele cuidava, ele zelava, deu até vida pelas ovelhas. Jesus não era um profeta mercenário, ele não era um pastor mercenário. Um mau exemplo disso foi quando o jovem rico veio até ele. E ele falou, bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Ele disse assim, Jesus disse, aguarde os mandamentos. Falou, eu tenho guardado isso desde a minha mocidade. Aí Jesus poderia ficar quieto, né? Não podia falar mais nada. Não, mas Jesus o amou. Jesus queria salvá-lo. Jesus falou, falta uma coisa, vai, vem tudo que você tem e dá aos pobres. Sabemos que aquilo era uma provação, porque ele não tem nada contra a riqueza, né? Então, assim, ele provou a Abraão, dá o seu filho. Quando ele foi sacrificar, falou, não precisa. Deus olha para o coração, Deus queria saber do coração dele. Jesus poderia ficar calado e ter um colunão na igreja. Jovem rico, tinha muitas propriedades. Não, mas ele tinha que pregar a verdade. O mercenário não prega toda a palavra. Tem certos assuntos que ele não vai falar. O mercenário não fala. Ele não fala. O mercenário, ele vai falar de coisas que agradam o povo. Mas dificilmente ele vai falar de santidade. Dificilmente ele vai falar contra o pecado. Dificilmente. Ele vai pregar só o que o povo quer ouvir. Porque o mercenário está preocupado com o seu bolso. O bolso dele é maior que o coração dele. Já tem gente que é diferente, o coração dele é maior do que o bolso. As pessoas precisam entender e ter discernimento. Jesus, por isso que ele diz, eu sou bom pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário não. O mercenário está preocupado com o que a pessoa tem no bolso, com o material. Ele estando bem, a família dele estando bem. Agora, voltando, isso não quer dizer que Jesus tem algo contra a riqueza. Não. Tem lugares aí que Deus levanta pessoas para fortalecer a igreja, dar sustento para a igreja. O dízimo é necessário, a oferta é necessária, é óbvio. Se Deus levantar mais, glória a Deus. Mas o sucesso ministerial não se mede pelo material. Eu conheço pregadores, eu falo com todo temor a Deus, irmão. Ninguém dá nada, não. Mas pensa nos camaradas espirituais. Tem unção de Deus. E às vezes a igreja é pequenininha, pessoal. Mas tem um potencial e as pessoas medem pelo material. Estão enganadas. Deus não vê como vê o homem. Deus olha para o coração. O maior sucesso, um pastor de verdade, ele está preocupado com o sucesso espiritual da pessoa, quer que as pessoas cresçam espiritualmente. Irmãos, e isso é consequência. Se a pessoa crescer espiritualmente, ela vai ser obediente à palavra. Ela vai ser dizimista, vai ser ofertante. Jamais um pastor que tem um chamado de pastor mesmo, que foi chamado para servir, vai ludibriar. Não, ele vai pregar a palavra. Ele quer o povo sendo santificado pela palavra. Por que o mundo entrou na igreja, pessoal? Está entrando em algumas igrejas, o mundanismo. Por quê? Porque está faltando santidade. Irmãos, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Se a palavra é pregada, vai ter santidade, pessoal. E só vai estar ali, porque tem gente que não vai querer, mas tem gente que vai querer. A palavra, ela cura, ela liberta, ela transforma. E por causa da e por que também que algumas são carnais? Por quê? Está faltando consagração, oração, intercessão. E maior exemplo, está lá as 7 igrejas que Jesus mandou escrever lá para a Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Todas elas, exceto 2, tinham problemas, pessoal. E Jesus mandou dar para lá, para consertar a igreja, consertar o ministério. A gente precisa entender que ministério é serviço.
É para servir as pessoas, colocar o foco nas pessoas, ajudar as pessoas, levantar as pessoas, cuidar das pessoas. Mas tem gente que está fazendo uns desserviço para o reino de Deus. Em vez de ajuntar, está espalhando, está espancando, está machucando, está ferindo. Essa pessoa não tem ministério. Quem tem ministério é diferente, ele cuida, ele zela. Eu vou continuar mostrando aqui algo para vocês também. Ministério também não é medido, pastor de sucesso, ministério de sucesso, medido pela quantidade de povo. Graças a Deus, quanto mais gente na igreja, ó, glória a Deus, né? Mas de salvos, né, pessoal? Se for um povo que sofre, um povo que busca, está ali só buscando a bênção, porque é ensinado dessa forma, mas não é ensinado a santificar. Tem que falar a verdade, pessoal. Quem fala a verdade manifesta a justiça. Você vai passar por luta. O pregador de verdade, ele fala isso. Você vai passar por luta, você vai passar por decepções, você vai ter problema, mas em Cristo você é mais que vencedor. Em nome de Jesus. Em nome de Cristo. Já foi o tempo de ficar dando melzinho para o povo. Eu falo com todo o temor a Deus, pessoal. Tem que pregar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, tem coisas que não funcionam mais para o dia de hoje. Funcionou lá, as pessoas, funcionou na década de 90, né? Na década de 2000, mas não funciona mais. As pessoas querem trazer coisas que funcionam lá atrás para o dia de hoje, não funciona. Prega a palavra, hoje é pregação da palavra, do evangelho, porque o povo amadureceu, o povo cresceu. Aí a pessoa fica na mesmice, é corrente disso, é corrente daquilo, corrente disso. E olha que eu não sou contra não, hein? Quando Deus me inspira, eu faço. Eu já disse isso. As pessoas precisam despertar, é outro mover, é outra direção. Tem muita gente fora, tem muita gente decepcionada, tem muita gente que precisa, pessoal, que precisa ser acolhida, tem muita gente ferida. Eu creio no dom, um dom de operação de maravilhas. Eu creio que Deus cura através de um azeite, de uma água. Ô, irmãos, e outras coisas, eu creio no lenço, numa peça de roupa, eu creio. Se as pessoas lá na macumba fazem isso, né? Na ignorância eles fazem isso e funciona mais para o mal. Se a gente consagrar algo a Deus, não vai funcionar? Claro que vai, mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer disso doutrina. Nós precisamos fazer algo inspirado por Deus. Já pensou com essa mentalidade no dia de hoje? Se funcionou hoje, não funciona mais. Para mim encher igreja, já sei, vou usar essa estratégia. Já foi essa época. Nós temos que buscar outra direção, buscar a sabedoria de Deus. As pessoas têm que se atualizar. Imagine quem tinha celular naquela época aí, década de 80, começo de 90, que tijolão. Ô, irmãos, as coisas vão se atualizando. As pessoas têm que estar atentas. Por exemplo, que as empresas de sucesso estão crescendo cada vez mais? Porque se atualizam, pessoal, eles mudam. Antigamente tinha muito chefe, hoje tem líder. As pessoas sabem, o investimento é o povo. Antigamente era mercadoria. Hoje não. Os líderes de sucesso aprenderam. Não, tem que tratar bem o povo, cuidar do povo e outras coisas mais. Imagina uma igreja. Uma igreja tem que tratar bem as pessoas. Tem que cuidar das pessoas. Misericórdia. É muito triste quando isso não acontece. Aí as pessoas ficam medindo sucesso ministerial, sucesso espiritual, porque ora demais, porque jejua demais. Quer dizer nada não. Aquela pessoa tem um sucesso espiritual porque ela jejua. Isso quer dizer, tem muita gente que não vai entrar no céu. Jesus fala assim, mas eu não te conheço, eu expulsei demônio, eu curei, fiz isso, eu não te conheço. Sem santidade ninguém verá a Deus, irmãos. Ninguém. A obra de Deus é séria, de Deus ninguém escarnece, não. Em nome de Jesus. Esses que estão preocupados com sucesso financeiro, não, tem que esse financiamento para me mostrar para o povo, mostrar para o... Meu Deus do céu, então Pedro seria um fracassado. Não tem um prata nem ouro. Essa não é a visão do reino, não. A visão do reino é almas. São pessoas. Em nome de Jesus. Glória a Deus que a igreja precisa de recurso, mais uma vez, financeiro. Claro que precisa. Meu ministério precisa. Não é meu, é Deus que me deu. Estou agindo como mordomo. A gente fala com todo temor. Irmãos, claro que precisa, não fecha. Mas é a motivação do coração. Outra coisa que eu quero comentar. Quando Jesus estava ministrando, ele deu uma palavra. Em João 6, eu vou ler para você para não ficar na minha palavra. A palavra foi tão dura que muitos dos discípulos voltaram. Aí diz aqui, ó, você conhece, mas eu vou ler para você. Então disse Jesus aos 12, João 6:67, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós?
muitos tens a palavra da vida eterna. Tinha muitos discípulos que seguiam a Cristo, mas muitos. Mas quando Jesus deu uma palavra mais dura, não era a palavra que machucou as pessoas, que feria as pessoas. Não, era a palavra espiritual, ele dizendo que era o pão da vida. Que as pessoas usam esse termo aqui, alguns pastores, e ferem e machucam as pessoas. Tem nada a ver, não. Tá vendo? Ele falou aqui, eu sou o pão da vida, é uma coisa mais espiritual. Não estavam humilhando, espancando ninguém, não. E muitos deles voltaram atrás, sobrou 12. A igreja estava crescendo. Sobrou 12. Jesus, você quer ir também? Vai. Para quem iremos nós, eles falaram. Somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então, o sucesso ministerial também não se mede pela quantidade de pessoas. Claro que, louvado seja Deus. Louvado seja Deus pelas igrejas que cada dia estão abarrotadas. Mas, se não for de acordo com a palavra, engana a igreja de Laodiceia. Tem fama de que é rica, tem fama que é famosa. Mas Jesus falou, vocês não sabem quem é um cego, desgraçado, pobre e nu. Ele falou, eu estou a ponto de vomitar vocês. E é uma igreja rica, poderosa, ó, muita gente. Então, não se engane. Glória a Deus que muito mais igrejas cresçam, que muito mais almas sejam pescadas para o reino de Deus, mas não se mede o sucesso de um homem de Deus, de uma igreja, pela quantidade de pessoas, pessoal. Coloque no seu coração. Outra coisa que eu quero agora ir para o outro lado, pessoal, e aí já para quem tem ministério também, ministerial, né? Colossenses capítulo 4, versículo 17 diz assim, ó, 4:17. E dizei, Colossenses 4:17. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. O apóstolo Paulo estava chamando a atenção de Arquipo. Estava falando para ele assim, olha, atenta para o ministério que Deus te deu. Isto quer dizer que ele não estava atentando mais para o ministério dele. Ele não estava exercendo mais o ministério dele. Infelizmente, muitos se aposentaram ministerialmente. Por quê? Porque não estão mais envolvidos com a obra. Antigamente, as pessoas, quando estavam envolvidas, elas oravam mais, buscavam, visitavam, evangelizavam. Faziam de tudo. Sempre estava ali cooperando. Mas a partir do momento que a pessoa não atenta mais para o seu ministério, isso é perigoso. Porque, primeiramente, a pessoa não se sente realizada. Ela não vai se realizar, não adianta. A pessoa só se sente realizada se exercer o que Deus mandou ela fazer. E outra coisa, a gente tem que se contentar com o talento que Deus deu. Tem um que Deus deu 5 talentos, outro deu 2, outro deu 1. Aquele que Deus deu 5 talentos, ele vai fazer muito mais do que aquele que recebeu 1, é óbvio. Não quer dizer que ele seja melhor, só que a responsabilidade é maior. Então a gente tem que se contentar com o talento que Deus nos deu, não vamos enterrar não. Vamos multiplicar em nome de Jesus. Esse é o segredo. Mas não vamos enterrar o ministério. Não vamos deixar ele parado. Seu ministério está parado. Ministério significa serviço. Responda para você mesmo. O apóstolo Paulo estava exortando ele. Tem gente que precisa que você coloque seu ministério para funcionar. Irmãos, Jesus falou, ó, se ele se calar, essas pedras clamarão. Irmão, não tem como calar um adorador, tem até um hino que fala sobre isto. E também um pregador, um servo de Deus. Vai pregar na internet. Não precisa estar dentro do templo, não. Vai pregar de uma forma ou de outra, mas pregue. Em nome de Jesus. Deus seja louvado. Não fica preocupado com o status, não. A Bíblia fala de um homem chamado Filipe, que estava tendo um sucesso. Lá em Samaria, de repente Deus pega ele e manda ele para uma igreja que tinha uma alma etíope. Ele ganhou aquele homem, mas olha lá, quando ele foi para a Etiópia. Ô irmãos, quando foram para lá depois de alguns anos, na época, irmãos, lá tinha muita gente convertida. Então não despreze uma alma que Deus te deu, às vezes precisa ser transferida para um ministério,
né, para uma igreja e de repente lá tem poucas pessoas. Ué, mas é dali que você pode fazer discípulos. A gente tem que ficar preocupado com isto. Pelo contrário, a gente tem que exercer o chamado. Dizer a harpa atenta para o ministério que receber no Senhor. Quer dizer, ele não estava servindo mais, já está parado, o ministério dele está parado. Isso não é bom, não. Olha o que diz aqui, eu estou finalizando. Não se aposente ministerialmente. Não existe aposentadoria para quem tem ministério, para quem tem chamado. Coloque isso no seu coração, viu? Não existe. Se a pessoa pensa que existe, ela está enganada. Tem um livro que eu li há muitos anos chamado Volte para a Corrida. Sensacional. Sensacional. Eu vou ler aqui conhecido, Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: não desprezes o dom que há em ti. Eu sei que muita gente conhece, mas preste atenção, tem um detalhe aqui que o Espírito Santo me deu entendimento. Não desprezes o dom que há em ti. O dom, o ministério, o chamado pode ser desprezado. Não despreze aquilo que Deus te deu. Deus confia em tuas mãos. É o seu talento. O que é dom? Dom é dádiva, dom é presente. Deus te deu um presente, um dom, um talento. Ele te deu e não cobrou nada de você. E você se sente realizado quando exerce ele. Talvez, como árbitro, você precisa voltar a tentar para o seu ministério. Em nome de Jesus Cristo. Pastor, mas eu tenho que recomeçar. Recomece. Não importa. Não importa. Mas exerça o que Deus mandou você fazer. Até quando vai ficar parado? Não fique. Não despreze esse dom. Em nome de Jesus. É muito triste quando alguém despreza algo que a pessoa deu a ela. Ou despreza alguém. Isso é muito triste. Indiretamente, a pessoa está desprezando o próprio Deus que deu para ela. Não, vamos exercer. Desperta. O que você tem que fazer? Não desprezes o dom que há em ti. Não vamos desprezar, não. Em nome de Jesus. Desprezo é falta de consideração. É tratar com indiferença aquilo que Deus nos deu. Em nome de Jesus. E tem que fazer? Vamos fazer. Vamos fazer. Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho liberdade para fazer. Eu sou podado. Ora a Deus. Se é isso mesmo, ora a Deus, Deus vai te dar direção. Ou chegou o meu tempo. Ora a Deus, Deus vai te dirigir. Em nome de Jesus. E se for para continuar, Deus vai te mostrar também. Só consulte a Deus em tudo. Não dê cabeçada, não. Em nome de Jesus. Outra coisa, e eu finalizo aqui, quando ele diz, capítulo 1, versículo 6, por cujo motivo, 2 Timóteo 6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. O dom também pode adormecer. Tem muita gente com sono profundo ministerialmente. Precisa despertar. Desperta porque dormes, diz a Bíblia. Vê se o seu ministério não está parado. Irmãos, isso é muito triste. O ministério, quando fica parado, a pessoa não se consagra mais, ela está aposentada. E Deus não mandou você se aposentar. Elias queria se aposentar, Senhor, já basta, tira a minha vida. Não, meu filho. E você tem que ungir ainda Eliseu nesse lugar, você vai ter que ungir um rei ainda aí, tem muita coisa para você fazer. Você está pensando o quê? Não, Deus não mandou você parar, não. Você tem que permanecer firme, em nome de Jesus. Ah, mas estou enfrentando umas lutas. Deus não quer saber das suas lutas, não. Deus quer saber da sua obediência. Porque se você obedecer, Ele vai ajudar você nessas lutas. Ele vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Então você precisa voltar, se é o seu caso, a servir. Ministério é serviço. Sirva. Em nome de Jesus. Faça o que Deus mandou você fazer. Jesus disse, se te perseguir numa cidade, vá para outra. Mas me sirva. Claro, importante, sempre na obediência a Deus. Em nome de Jesus, sempre na obediência. Eu senti de Deus de trazer essa palavra
em o nome de Jesus Cristo. Eu creio que, eu estou até com outra mensagem preparada, aí vem no meu coração isto, pessoal. Deus sabe de tudo, a gente precisa exercer o chamado que Deus nos deu. E ministério é servir as pessoas com excelência. Sempre será assim, não será diferente. Não é status, tem gente que é status. Pastor fulano, não existe isso. Irmãos, você quer que eu fale um negócio para você? Irmãos, quem é não precisa mostrar que é. Não precisa. Pelos frutos, a pessoa vai saber se é ou não. Em nome de Jesus Cristo. Tem uns que são só títulos. E acho que título vai servir, não. João Batista não queria nem aparecer. Se alguém gosta de aparecer, seja através do louvor, através da pregação, de uma visita, que apareceu mais do que os outros, seja superior. Ih, meu querido, essa pessoa não entendeu nada de ministério. Essa pessoa está no lugar errado. Serviço é zelar, é cuidar, é tratar bem, ver o estado da pessoa, como que ela está e tal, e tal, e tal. É servir as pessoas. Isso é ministério. Deus seja louvado em nome de Jesus. Finaliza aqui. Quem pegou do início, não vou pregar tudo de novo. Jesus começou com quase 30 anos o seu ministério. Ele poderia ter começado antes, mas ele não começou. Começou no tempo de Deus, como Abraão, 75 anos. Moisés queria adiantar o processo com 40 anos. Deus falou, não, é com 80. Deixa que Deus te dirija. Em nome de Jesus. Ô árbitro, desperta aí o seu chamado. Deixa ele parado não, esteja envolvido com a obra. Que Deus fale mais contigo. Sirva a Deus, faça a vontade de Deus. No fim você vai dizer, vai valer a pena. Quando você chegar lá, ele vai dizer assim, servo bom e fiel. Fosse fiel no mínimo, sobre o muito te colocarei. Deus é bom, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, deixa eu fazer uma oração. Pai, meu Deus, obrigado por esta palavra de exortação, Pai. O Senhor tem um chamado para cada um de nós, tem um ministério para cada um de nós. E ministério significa serviço. Meu Deus, nos ajude a servir na obra. Nos ajude a servir as pessoas com teu dom, com teu talento. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E não para buscar o nosso próprio proveito. Pai, nos perdoe em nome de Jesus, se em algum momento fomos arrogantes e orgulhosos. Pedimos também perdão por algum momento deixar dormir o talento e o ministério que o Senhor nos deu, Pai. Quantos neste momento não estão parados e não estão servindo mais? Não existe aposentadoria no reino de Deus. Por isso eu peço a Ti, Pai, que o Senhor abençoe essa vida, esta pessoa. Que o Senhor, meu Deus, ajude ela a despertar. Talvez ela não está entendendo, Pai, o processo. Porque o despertar não depende do Senhor, depende dela. Desperta o dom que é em Ti. Senhor, se tem alguém nessa situação, convence e mostra a ela, Pai. Porque ela precisa multiplicar esse talento, ganhar almas, cuidar, zelar, te servir no ministério. Cada um tem o seu chamado. E que assim seja, Pai. E perdoa-nos onde falhamos, onde erramos. Perdoe os nossos erros, Pai. Tanto no ministério como também espiritualmente. Onde pecamos em o nome de Jesus, onde deixamos a desejar, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia. E nunca é tarde para recomeçar. Nos ajude, Pai. Porque sempre haverá alguma coisa para fazer no ministério. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.